Boa noite a todos, um forte abraço à amada Igreja do Senhor, todos aqueles que estão me ouvindo nesse exato momento, você que vai compartilhar com alguém esse vídeo. Eu queria ser auspicioso a trazer essa mensagem de esperança para o seu coração. Nessa noite eu queria ser apenas um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Ontem nós compartilhamos a palavra de Deus no Salmo do número 23. E essa noite eu gostaria de compartilhar a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, aonde ele nos diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essa carta aqui é escrita aos amados irmãos que são conhecidos como forasteiros, estão vindo da dispersão, que foram espalhados, dizimados pela Ásia, devido à perseguição, que estavam sofrendo. Quando era pego um cristão, eles eram mortos. Muitas vezes eram jogados para animais ferozes, eles eram devorados. Quando não, se ele fosse cidadão romano, ele era decapitado. Assim como foi o nosso querido, amado irmão apóstolo Paulo. Quando nós analisamos essa missiva, analisamos essa perícope, percebemos que Pedro escreve um paradoxal, porque eles estão sofrendo perseguição e Pedro pede para eles se alegrarem no Senhor em meio a toda a tribulação que eles estão vivendo. Eu queria dizer uma coisa para você, que você se alegrasse em meio a toda a tribulação que nós estamos vivendo, em meio a esse caos que nós estamos vivendo. Porque em meio ao caos, mesmo em meio ao caos, Deus está no controle. E é no meio do caos que Deus opera os seus maiores milagres. Foi no meio do caos que Jesus morreu por nós, aonde a terra escureceu e os mortos ressuscitaram no Senhor Jesus. Quando Lázaro morreu, Marta e Maria estavam vivendo um caos. Mas Jesus chegou no meio do caos e levantou Lázaro. Vem para fora. Nós estamos vivendo um caos, mas Jesus vem e nos chama pelo nome. Diante dessa perspectiva, eu queria ser auspicioso a dizer que Pedro, a escrever essa missiva e direcionar aos amados irmãos, ele começa com uma doxologia, dizendo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não começa murmurando, ele não começa reclamando da vida. Ele começa numa doxologia. Doxologia é adoração ao divino. Você já adorou Deus hoje? Você já glorificou Deus hoje? Você já agradeceu pelo pão, pela saúde? Ou você é uma pessoa que está entediada por estar com a sua família? Reúna aí sua família e comece a adorar a Deus, irmãos. Em meio à adoração, as muralhas caem. Em meio à adoração, o mar se abre. Em meio à adoração, nós vemos providência do céu para a nossa vida. Esse momento que Pedro escreve essa missiva, essa perícope, nós analisamos o seguinte: ele diz: Bendito Deus Pai. Ele começa adorando. Ele não começa murmurando. Ele não começa com o homem, ele começa com Deus. Ele não começa falando sobre a dor. Ele começa falando sobre a esperança e adoração, exaltação a Deus. Então, segundo a sua muito misericórdia, ele nos regenerou. Nós precisamos compreender que a regeneração
é algo divino. Nós mudamos. Na regeneração, nosso coração muda. Nosso pensamento muda. Na regeneração, irmãos, nós temos atitude de santificação e de glorificação a Deus. Ei, o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Olha só que interessante. Essa esperança está vinculada com a ressurreição de Cristo. Jesus, ele morreu, mas a morte não venceu. Todos que morreram foram vencidos. Você não conhece uma pessoa que não foi vencida pela morte. A história conta que todos foram vencidos, mas a história também conta que a morte não venceu Jesus. Nós temos a esperança é o nosso Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele trouxe essa esperança, e essa viva esperança é uma esperança incorruptível. Ela não está manchada, ela não desgasta com o tempo. Essa herança que é no capítulo 4 para uma herança incorruptível, essa esperança não passou por cima do outro. Essa esperança ela não está manchada, pelo contrário, ela está lavada no sangue do Cordeiro. Essa esperança ela é incorruptível, é sem mácula, ela não tem nóda, ela não está manchada, sabe? Cristo, ele nos elegeu, nos escolheu, nos regenerou e traz dentro de nós essa viva esperança, sabe? E essa viva esperança, ela é inacessível, ela não murcha com o tempo. Ela não é temporal, ela é atemporal. Essa herança, ela não foi conquistada pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Não foi conquistada por mérito seu. Ela foi conquistada pelo Deus Todo-Poderoso lá na cruz do Calvário. Ela foi conquistada para você. Ela está em você. Essa obra ela não é meritória. É algo de Deus para você. É por isso que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, segundo a santificação do Espírito, para a obediência na aspersão do sangue de Jesus. Eita, glória a Deus! Sabe, nós precisamos entender que ela está reservada no céu para nós. Quando nós entendemos que nós somos salvos, nós entendemos que Deus é bendito e eu exalto e glorifico o seu nome, sabe? Nós precisamos entender que incorruptível na palavra grega é traduzido, significa algo que não perece, algo que não seja assolado, algo que não desgasta com o tempo. Ela é inacessível, ela é incorruptível, ela não tem mancha. Hoje, quando é dividido as heranças, há confusão. Mas essa herança, ela não gera confusão. Ela não gera morte. Essa herança gera paz e alegria. Diante de toda a circunstância que nós estamos vivendo, talvez a sua fé exauriu. Talvez a sua fé está gasta. Talvez a sua fé sumiu. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ei, você está sendo guardado pelo aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos guardados mediante a fé. A fé não vem de nós, vem de Deus. Então eu queria lhe dizer, exercite a sua fé clamando a Deus. Deus, aumente a minha fé. Deus, que o meu coração esteja guardado pelo teu poder. Meu primeiro ano de ministério foi diagnosticado em mim um problema muito grave. E quando o médico me deu o resultado, ele disse assim: você é pastor?
Não coloque a sua fé em ação. E Deus operou o milagre. Deus tem nos guardado pelo seu poder através da fé nele. Para concluir nisso, exultai. Diante de todas essas verdades, eu queria lhe dizer: se alegre no Senhor. Se alegre aí com a sua família. Se alegre em Deus. Em meio a toda a perseguição que os cristãos estavam vivendo, eles estavam se alegrando. Mesmo diante de toda a morte, sabe, que eles sofreram. Nós, quando meditamos, vamos estudar, ver sobre Tertuliano, sobre alguns heróis da fé, de Policarpo, de homens que sofreram, de homens que morreram, mas homens que se alegraram pela salvação. Se alegre em Deus. Um beijo a todos, a paz do Senhor, e espero que essa mensagem console e conforte o seu coração. Seja instrumento de Deus nesses dias difíceis para as pessoas que se encontram desesperadas. Paz do Senhor.